Nessa aula, nós vamos reforçar o conceito de ponteiro. E para isso, nada melhor do que fazer mais um exercício. Queridões e queridonas, bem-vindos à 14ª aula do capítulo 4. Nessa aula vamos continuar falando sobre ponteiros e vamos fazer dessa vez mais um exercício utilizando esse conceito. Nós já falamos sobre structs e tratamos de uma forma bem superficial. Nós vamos falar também sobre ponteiros e vamos ver como ele funciona sem nos aprofundarmos muito nesse assunto, né? Mas esse exercício vai fixar mais ainda o conceito sobre ele. Depois vocês podem procurar um pouco mais sobre struct, sobre ponteiros. Na internet tem muito material sobre isso e vocês podem pesquisar e se aprofundar um pouco mais. Nesse exercício, vejam aqui o que está escrito aqui no enunciado, ó. Ponteiros, nós vamos trabalhar com volume de dados, ou seja, vamos trabalhar com um pouco mais de dados, né? Então ele vai dizer o seguinte, ó, que é comparar a performance de análise de vetor versus ponteiro. Olha lá, usar um vetor do tamanho da memória e carregar os dados pela porta serial. Medir o tempo da soma dos dados usando o método de vetor e o método de ponteiro. Olha lá o que ele está dizendo. Ele está dizendo para a gente criar um vetor do tamanho da memória. Que essa memória, no caso do Arduino Nano, é de 2 KB. Só que além da memória, esses 2K, ele não é usado só para guardar dados, né? Ele é utilizado também para guardar parte do programa, as outras variáveis. Então, na verdade, nós vamos usar só o que sobrou da memória para fazer o vetor, né? Eu declarei aqui um tamanho máximo, aqui, ó, comecei ele com define tmax de 1500 bytes. Depois a gente vai ver como que mede a memória e o quanto que sobrou de memória na memória RAM, que é a memória volátil do Arduino, né? Então vai lá, daí nós vamos pegar um vetor lá do tamanho da memória, lá de 1500 bytes, vamos dizer por enquanto. Aí nós vamos pegar um texto e ficar jogando esse texto pela porta serial até nós enchermos toda a memória dele, né? Até encher o vetor todo com os 1500 bytes, no caso aqui. Depois nós vamos pegar esse vetor e vamos fazer a soma de todos os elementos que estão lá dentro. Então nós vamos fazer lá uma variávelzinha de soma e vamos fazer a soma desse, somar com outro dado, passar para o próximo, somar, passar para o próximo, somar, passar para o próximo e somar. Legal? Isso é bem simples, né? Vamos fazer a soma de todos os dados. Nós podemos usar lá um for, né, para contar ele do início do vetor até o tamanho máximo. E depois lá dentro nós vamos fazer, na verdade, duas rotinas. Uma delas é usando o vetor, né, que daí nós vamos pegar a posição 1, 2, 3, vamos contar a posição do vetor. E ele diz aqui que a outra forma de nós fazermos é utilizando o ponteiro. Então depois nós vamos fazer essa mesma conta que foi feita com o vetor, fazer ela usando os ponteiros, o que a gente aprendeu de conceito sobre ponteiro. Legal, né? Vamos ficar com dois códigos que no final vai dar o mesmo resultado. Mas é mais para um efeito didático de nós aprendermos como fazer. Legal, né? Aí ele diz aqui, vamos lá, ponteiro é uma variável especial que guarda o endereço de uma posição de memória, que a gente já aprendeu como que faz, né? Usando o e-comercial para saber onde que está a posição. Daqui o asterisco, para declarar o ponteiro, usa o seu operador asterisco. O asterisco também pode ser usado para acessar o conteúdo do endereço. Então a gente viu lá que o asterisco P ele nos dá o conteúdo de uma variável que está no endereço guardado naquela posição P, né? E aí aqui vamos ver se tem mais alguma dica que a gente não tinha visto ainda. O operador e-comercial que a gente já viu na aula passada. Aqui, ó, a memória do Arduino dando 2048 bytes que eu havia dito para vocês. E a memória, ela é sempre endereçada em hexadecimal, né? E eu já havia explicado também o porquê disso, né? Daqueles 4 bits que dá 16 combinações, então é mais fácil de mensurar tudo em hexadecimal. Então ele vai da posição 000 até a posição 7FF, né? Que vai dar os 2048 posições aqui. O serial print dá para formatar usando o int, né? Nós também vimos que quando eu vou mandar
o conteúdo de uma variável byte, o serial print, ele já está configurado como byte. Mas quando é um vetor que nós estamos imprimindo o valor, às vezes o que nós vamos colocar não é o dado que está guardado, mas sim o endereço do vetor. Então aí nós temos que formatar ele do tipo int, né? Que é o tipo de memória do Arduino. Outros processadores podem ter uma formatação diferente e exigir um tipo de dado diferente, mas aqui nós podemos usar o int. Então, assim que nós imprimiríamos os dados, né? Colocando a formatação int para colocar um dado do tipo int, mesmo ele estando declarado como 8 bits, ali o tipo byte, o tipo char. Beleza? Olha lá, usar a função while para leitura da porta serial até completar o vetor. Então vamos fazer um whilezinho ali, realizar a soma de todas as posições usando acesso diretamente aos elementos do vetor, que é aquele usando os conchetes, e ali dentro a gente vai ler da posição 0 até a posição 1499, e depois nós vamos realizar a soma usando o ponteiro, né? E vamos daí pegar o endereço onde está colocado o vetor e depois nós vamos correr a memória diretamente acessando o ponteiro. E aí ele diz aqui, ó, cronometrar o tempo de execução das somas e comparar. Então nós vamos ter ali uma variável de tempo e vamos usar o milis, né, para poder mensurar o tempo. Na verdade vamos usar o micros, que é mais preciso, e aí a gente vai ver quantos microsegundos levou para ele executar a soma do vetor todo usando o método de vetor, e depois vamos fazer a mesma coisa com o ponteiro e vamos cronometrar isso para ver se tem diferença de tempo entre um e outro para esse caso aqui exclusivo, né? Pode ser que outras situações hajam diferenças de tempo de performance, né? Mas no caso do vetor, vamos ver como é que fica. Então, olha lá, a primeira parte aqui é coletar os 1500 caracteres pela porta serial. Então, olha aqui, ó, vamos usar um while para isso. Vocês lembram da função while? Lá no capítulo 3 tem vários exercícios só com essa função, né? Então, enquanto essa condição aqui for verdadeira, ou seja, enquanto tiver algum dado na porta serial, lembrando que o C, a linguagem C, né, no while ele considera verdadeiro qualquer coisa que seja diferente de zero, positivo ou negativo. Se não for zero, ele vai dar verdadeiro. E o serial available, quando você coloca os dados na porta serial, ele enche um buffer. No caso ali é um buffer de 64 bytes. Então ele enche esse buffer, aí vai ficar diferente de zero, ele vai dar verdadeiro, enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai ficar correndo aqui dentro. Então ele vai pegar aqui, ó, nós vamos usar o ponteiro aqui para fazer a utilização para guardar os dados na memória, né? Então veja que o código usa ponteiro. Então ele diz aqui que enquanto o ponteiro P, então se ele vai usar ponteiro, nós vamos ter que declarar esse ponteiro ali. Então vamos declarar lá o vetor 1, né, que é onde nós vamos estar guardando os nossos dados, que ele vai até o tamanho Tmax. Então ele diz aqui, e depois a gente vai pegar aqui byte asterisco P, e a primeira coisa que nós temos que carregar, né, então foi declarado aqui o ponteiro, e nós vamos carregar o ponteiro, a primeira coisa, né, antes de começar a fazer esse while, nós precisamos carregar o valor, o local do ponteiro com o endereço do vetor, não é isso? Então, enquanto o P aqui, ó, esse P o que é? Ele é o endereço aonde está iniciando o vetor, né? Então, eu vou colocar aqui que P é igual a E comercial vetor 1 na posição 0. Então, quando a gente declarou lá vetor 1, vamos imaginar que ele pegou aqui no endereço 10, aqui, que corresponde ao endereço 16 lá do Arduino, não é isso? Em decimal. Quando a gente declarou lá vetor 1 com 1500 bytes, ele pegou daqui até 1500 e guardou lá o vetor, não é isso? Aí nós declaramos uma variável P, né, que seria a variável aonde está que é o ponteiro. E quando a gente coloca lá que E comercial vetor 1 na posição 0, nós estamos pegando essa posição aqui, ó, e guardando lá na variável ponteiro o endereço 10, não é isso? Então é isso que o Arduino está fazendo, ó. Então lá onde está a variável ponteiro, ele colocou o endereço
da variável vetor 1, que começa, que o primeiro elemento está aqui nesse local, não é isso? E o que nós vamos fazer é incrementar esse ponteiro para a posição 11, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, não é isso? E assim sucessivamente, para nós podermos ler os dados. Quando está carregando o vetor, então o que acontece aqui, né? Então, o que colocamos lá? Nós declaramos a variável vetor 1 tmax, ele veio aqui, colocou lá vetor 1 tmax e pegou 1500 bytes aqui, né? Não coloquei a memória toda, mas vamos lá, que se fosse até a posição 7ff, que seria a última posição aqui, né? Mas vamos imaginar que ele foi até lá, ou bem perto. Quando nós colocamos aqui P é igual a E comercial vetor 1 na posição 0, o que nós fizemos? Pegamos o endereço, aqui ó, o E comercial deu o endereço da variável vetor 1 e guardou lá na posição P. Então, nós pegamos aqui o endereço 10, que é o endereço que começa o vetor 1, e ele foi colocado aqui na variável P, o valor 10, endereçando para essa primeira posição do vetor. Daí aqui, ó, quando a gente coloca aqui asterisco P é igual a serial read, lembra que quando a gente usa o asterisco aqui, nós estamos nos referenciando agora não ao endereço da variável P, mas sim ao conteúdo que está lá naquele endereço da variável P. Então, quando eu coloco asterisco P igual a serial read, o que ele faz? Ele está pegando o dado lá da porta serial e guardando o conteúdo que foi lido lá no endereço P. Então, ele pegou aqui asterisco P, ó, que nesse momento é igual a 10, ele pegou lá, vamos imaginar que pela porta serial se fez um serial read e veio o caractere A, então aqui o conteúdo passa a ser A, que na verdade é um número, né? Que é o número 48, lá 49, não me lembro bem, teria que ver na tabela ASCII, mas vamos imaginar lá que seja o A mesmo. Beleza, vou deixar assim para a gente não confundir muito, né? Aí beleza, então ele pegou lá no endereço 10 e colocou o conteúdo que veio, não é isso? Aí ele faz aqui ó, um P++, ou seja, eu estou pegando agora não o conteúdo, mas sim o endereço lá da variável. Na verdade, eu estou pegando o conteúdo da variável P, que é o endereço do vetor. Então, o que eu estou fazendo aqui com P++? Eu estou incrementando o dado que está lá dentro, não é isso? Então, aqui em vez de 10 agora passa a ser 1, aqui, ó, quando ele rodou o mais aqui, né? Eu rodando isso daqui, aqui passou a ser 1 agora, ó, que é o conteúdo lá da variável P, não é isso? Então, se esse aqui for maior, eu não vou gravar mais, eu só vou ficar dando read e vou dizer que o carregado está igual a 1, que vai ser para a próxima parte do programa. Então, eu vou colocar aqui, inclusive, uma outra variável, que é essa do carregado aqui, né? Então tá lá, daí ele vai mudar aqui para 1 e a próxima parte do programa vai ver. Se for carregado, ele vai rodar, que daí é a parte que vai mostrar os dados no terminal, né? E os valores. Beleza? Daí aqui tem um outro detalhe. Ó. Quando ele está rodando aqui dentro, eu coloquei tipo um debugzinho aqui para serial print, para ele mostrar o valor do ponteiro, né? E menos o vetor na posição 0, para eu saber quanto que falta para chegar no final, né? Então eu estou pegando lá o endereço que está no P, no ponteiro P, menos o E comercial valor 0. Então, quando tiver 0 e 0, ele vai dar o primeiro endereço, vai dar a posição 0, né? Porque eles estão no mesmo endereço, que vai ficar, na verdade, aqui. Se pegar na memória que estava 10, né? Se eu pegar 10 menos E comercial vetor 1, que é o valor 10, vai ficar 10 menos 10, né? Que é o endereço da variável vetor 1 menos o conteúdo do ponteiro P. E é para dar 0. E aí ele ia mostrar 0, ia mostrar um espaço e o tamanho do buffer da porta serial. Então aí eu ia conseguir acompanhar se tem dado no buffer para ser lido, e eu vou acompanhar também em qual posição do vetor que está sendo montado, né? Ele vai até o número 1500, certo? Então aqui quando chegar em 1499, a princípio ele deveria parar de incrementar o vetor.
Entenderam? Então essa primeira parte aqui é sossegado, né? Vamos lá, pessoal. Agora aqui, ó, a segunda parte do programa agora. Agora nós vamos fazer a soma, né? Então ele estava pedindo a soma dos dados usando o método de vetor. Então, para fazer isso, o que a gente fez aqui? Ó? Se o carregado tiver igual a 1, ou seja, que ele acabou de carregar os dados da porta serial, né? Ele vai dar tipo um flush aqui, né, para apagar, joga o carregado igual a 1, e aí quando ele sair de dentro do while, ele já vai rodar esse outro bloco, né? Então, ou ele roda o while para coletar os dados, ou até os dados estarem todos carregados, carregou, ele vai mudar para 1 e ele já habilita para entrar nessa parte aqui do programa. Então, eu testo se aqui está igual a 1. Aí, a primeira coisa que faz é reiniciar o cronômetro. Ó. Então, o cronômetro, eu pego o valor micros, ou seja, quantos microsegundos que o Arduino está rodando, ele vai jogar para dentro da variável cronômetro. Vocês lembram a função milis e a função micros? Nós aprendemos isso lá no primeiro capítulo, quando nós começamos a medir tempo, né? Então, essa variável vai pegar quantos microsegundos que o Arduino está rodando e vai colocar isso dentro do cronômetro. Então, eu vou pegar a primeira amostra de tempo. A hora que ele acabar de rodar e fazer toda a soma, a gente pega a outra amostra. E a amostra que ele pegar menos a que ele pegou inicialmente é o tempo que ele usou para rodar, o tempo que ele gastou para fazer toda a conta, não é isso? Então, basicamente, isso que a gente vai fazer, ó, o valor micros menos o cronômetro, e nós vamos imprimir isso, daí seguido da frase. Foi o tempo de execução por vetor e a soma igual, e depois nós vamos imprimir a soma, beleza? E o programa todo que vai rodar é esse daqui, ó. Então, ele vai ficar aqui, ó, o vetor da posição 0, né? Com uma variável count aqui, né? Então ele declara aqui, ó, int count igual a 0, enquanto o count for menor do que tmax, né, que é aquele valor de 1500 que a gente colocou como constante, o count plus plus. Então na primeira rodada ele vai fazer a soma de 0, né? Então a gente vai declarar aqui uma variável soma, então vamos colocar aqui long também, não, vou colocar como double soma igual a 0. Vamos reiniciar ela. Vai começar com o valor 0. Então, na primeira rodada é 0 mais o dado que tiver na posição 0, aqui no count, na posição 0, né? Lembrando que ele vai começar com 0. Daí ele vai rodar, a próxima vez ele vai pegar o valor da soma mais da posição 1, até a posição 2, 3, 4, 5, vai somando todas as posições até chegar em 1500. Não é isso? Quando chegar em 1500, esse for vai acabar e ele vai fazer lá o serial print, o valor do micros menos o cronômetro, ou seja, o micros agora é o tempo que ele está agora, menos o cronômetro, que era o tempo que ele começou a rodar o programa, não é isso? Então, ele vai me dar o tempo de execução. Daí vai colocar essa frase e depois vai colocar o valor da soma, beleza? Agora nós vamos começar a fazer novamente, né? Quer ver como é que fica o método do ponteiro? Terceira parte, somando usando o ponteiro. Então, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos usando o vetor, só que agora com ponteiro. Então, vamos lá. Para isso, a gente fez o soma igual a 0, né? Porque senão ele ia já começar com o valor dentro. Então, o soma igual a 0 reinicia. E aqui, cronômetro igual a micros. Então, eu estou pegando agora a amostra antes de começar a fazer a conta. Eu vou pegar o micros menos o tempo do cronômetro e vou dizer que o tempo de execução e dar aqui o tempo e depois dar o valor da soma também, que esperamos que seja o mesmo, né? Daí aqui, ó, então para fazer por ponteiro, olhe como é que ficou. Então eu vou colocar no valor do P o E comercial vetor 1 na posição 0, que é a mesma manobra que nós fizemos aqui no if aqui, né? Eu vou precisar que esse vetor fique rodando, só que o dado inicial, em vez de começar no valor 0 até 1500, não, eu vou contar da posição da memória, né? Então ele vai pegar aqui o contador P igual ao vetor 0 na posição 0, perfeito? Que ele vai pegar então lá na memória esse endereço aqui, né, em hexa ou em decimal, como queira ver, vamos ver em hexa, né? Ele vai pegar esse endereço e colocar no valor P. Então tá lá, vai ficar igual a 10.
na verdade igual a 1, 0. Daí ele vai pegar aqui, ó, enquanto P for menor do que vetor 1 Tmax, menor do que E comercial vetor 1 da posição Tmax, ou seja, enquanto P for menor do que o último endereço do vetor. Então ele vai pegar enquanto o P for menor do que seria esse valor aqui, né? Que aqui está 27, mas vai ser perto do 1FF, sei lá, o último valor lá, né? Então, enquanto ele for menor do que esse. Então, ou seja, ele vai rodar dessa posição 1, 0 até o 1FF aqui, sei lá qual o valor que vai dar. E uso um operador de incremento do P. Só que eu não estou incrementando o asterisco P, que seria o conteúdo do endereço. Estou incrementando o próprio P. Ou seja, quando esse daqui é 1, 0, a variável P, certo? É isso que eu estou incrementando. Ele passa a ser 1, na segunda volta ele passa a ser 1, 2, na terceira volta ele passa a ser 1, 3, e ele vai incrementando esse valor aqui do P até chegar no vetor Tmax, vetor 1 Tmax, ou seja, até o final do vetor, beleza? E com isso eu vou correr o vetor todo. Aí a soma vai ser mais igual, em vez de eu pegar agora a posição do vetor, eu vou pegar o endereço da memória, ou seja, asterisco P. Agora o asterisco está indicando que é o conteúdo da memória que está no endereço que está na variável P, ou seja, se a variável P está no endereço, está aqui, ó, no endereço 1, 0, que ele está apontando aqui, né? Quando eu coloco o asterisco P agora, não é mais esse dado, é esse dado aqui, ó, que é o dado que está lá dentro da memória, na posição que ele está guardando. Então é 1, 0. Quando aqui for 1, ele vai pegar o asterisco P, vai ser o conteúdo dessa posição, como se fosse o vetor na posição 1. Aí eu vou incrementar aqui para 1, 2 na segunda volta do for, ele vai pegar o que tiver aqui. Então se a gente tiver aqui um monte de dados desse jeito aqui assim na memória, não é isso? Então, aí ele vai pegar o valor desse cara, mais o valor desse, mais o valor desse, mais o valor desse. Então, ele vai incrementando o P, e toda vez que você incrementa o P, ele aponta para um endereço da memória diferente. Quando eu fizer asterisco P, ele vai lá dentro daquela posição de memória pegar o dado que está lá dentro para fazer a soma. Legal, né? Entenderam aqui o mecanismo do vetor, do ponteiro, como que ele funciona? Então, toda vez que eu incrementar o endereço, ele vai pegar agora o conteúdo daquele endereço aqui para ir fazendo a soma. Deve dar o mesmo resultado que esse outro aqui em cima. Então, eu vou colocar serial print o tempo de execução, depois nós vamos colocar aqui, ó, o tempo de essa frase, né, e o valor da soma é igual, e nós vamos fazer serial print a soma. Vamos fazer um delay bem grande aqui, aí eu vou colocar aqui o P, como ele fica em loop, né, ele vai rodar de novo, para eu reiniciar os contadores, que eu vou colocar aqui a barra, para reiniciar os contadores. Aí ele vai pedir os dados de novo para colocar dentro da memória, porque ele a princípio vai apagar toda a memória. Então, eu vou colocar aqui o P é E comercial vetor 1 na posição 0, que foi o que a gente fez aqui para iniciar o contador, né? O vetor para começar a guardar os dados. Aí o carregado é igual a 0, né? Então agora aqui a gente reseta essa variável para ele entrar aqui no while, e a gente coloca que o soma é igual a 0 e reinicia também a variável soma. E aí, logo em seguida, ele deve começar a rodar tudo de novo aqui o while, beleza? Vamos botar para rodar? Olhem lá. Pouquinho erro, né? Corrigir aqui. Aqui vai ficar mais fácil. Vamos ver aqui, ó. Esse daqui fecha o... Aqui fecha o loop. Então, na verdade, esse delay ele teria que ficar aqui. Aqui não fecha o loop. Aqui o cronômetro não tem esse igual. Ele fica aqui.
Aí aqui, ó, pessoal, uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Ó. Ele está dizendo aqui que o Sketch usa 4.164 bytes de espaço de armazenamento para programa, no máximo 30.000. E aqui, ó, variáveis globais usam 1.809 bytes, 88% da memória dinâmica, e deixou somente 239 bytes para variáveis locais. O máximo são de 4.098. Ele ainda diz que fica pouca memória disponível, que pode dar problemas de estabilidade. Eu vou deixar ele aqui, na verdade, para facilitar para mim a minha vida, eu vou deixar ele com 1.000 bytes. Então, quando eu deixar com 1.000, ele vai sobrar mais memória aqui embaixo, né? Olha lá, sobrou 739 bytes ainda. Viram aqui que ele dá as estatísticas de uso da memória? E essa estatística de cima, que esses 30 mega, que esses 30.000 bytes que tem aqui, né? 30K na verdade, é a área de programa. Então esse programa todo aqui, quando a gente compila ele e coloca na memória, ele ocupa 4.162 bytes de memória, que é a memória não volátil, que é onde ele guarda o programa, né? E aí, isso corresponde a 13% de espaço para programa. Então, a gente pode fazer programas bem grandes que ele tem bastante espaço de memória. E depois a RAM, que é a área de memória volátil, né, que é a memória que não fica guardada, que ele aloca só enquanto o processador está rodando, ele tem 2.000 bytes, né, que dá 2K, e nós estamos alocando 1.309. Então, ele está alocando os 1.000 do vetor aqui que eu criei agora, nessa última compilação, né? Ele está guardando esses 1.000, mais 300, que é o programa, as variáveis globais e outras coisas que é do próprio compilador, ele precisa para poder fazer funcionar, né? Principalmente ali porta serial, tudo isso para funcionar lá o serial print, é um outro programinha que vai acertar todos os dados para mandar, né? A gente pega uma função pronta, então ele compila um trecho de código ali para poder organizar os dados em porta serial, fazer leitura, entre outros. Por isso que ele vai usar mais espaço do que a gente está alocando, né? Mas vamos lá. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V, vamos colocar ali dentro do Arduino, beleza, agora aqui eu vou precisar do monitor serial, não é isso? Eu vou colocar ele até um pouquinho maior aqui, para facilitar. Então tá lá, firmware carregado, vamos ligar aqui o Arduino. Beleza, não apareceu nada. Então, para começar a colocar os dados na porta serial, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui um texto qualquer aqui, ó. Copy, ele só vai passar 64 bytes para lá dessa vez. Quem tiver com a placa do Arduino, eu acho que vai funcionar um pouco melhor, tá? Eu acho que quem tiver com a placa do Arduino vai receber todos os dados, ele vai sincronizar isso aqui, vai dar melhor, tá? Aqui eu vou colocar o texto, ó, e eu mandei esse texto. Aí o que acontece, ó, ele pega, ó, e vai me dar aqui, que vai rodar esse códigozinho aqui, né? Então seria o print p menos o vetor na posição inicial, então ó, ele dá 1 aqui, e depois ele mostra, porque o 0 já passou, né? Ele já carregou, já incrementou, então já virou 1. E depois ele diz o tamanho do buffer, que é 62, eu tinha 63, agora virou 62. Aí ele lê de novo, que foi o E, M, A, e ele está lendo esse conteúdo e colocando no vetor. Ó. Agora eu vou pegar aqui, vou fazer um copy, e vou colocar esses outros dados aqui, ó. Ctrl V e vou dar um Enter. Ó. Ele colocou isso. Eu vou dando Enter, ó, até encher toda a memória, 252, ó, e aqui ele está me dando a posição, né, que é o P menos o vetor na posição 0. Então, a posição 0, que seria o endereço, né, do vetor, e o P está sendo incrementado, então essa posição que ele está menos a posição 0 dá o quanto de dados que a gente já colocou no vetor, que no caso aqui é 378. Ó, quando eu dou um outro Enter, ele enche o buffer, ele vai mostrando, esvaziando o buffer e jogando, e qual posição do vetor ele está colocando aquela informação. E aqui tudo que eu estou colocando está aparecendo aqui do lado. Ó. Então o conteúdo do meu vetor até agora é esse tanto de dado que está aqui. Está na posição 760 lá, né? Deixa eu pôr aqui, ó, clicar aqui. Ó, vou dar um Enter para ir mais dado. Pam, 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 vai indo, vai indo. Aí, ó, puf, encheu. E agora olhem aqui o que aconteceu. Ó. O tempo de execução por vetor foi 960,
996 microsegundos. E a soma deu esse valor. Só que não ficou bem formatadinho aqui, né? Vamos fazer de novo aqui, ó, serial print micros. Ah, daí aqui ficou o ln aqui, ó. E seria melhor eu colocar o serial print ln depois da soma, né? Para ele pular a vírgula aqui, ó, depois que ele mostrar o dado. E aqui também está a mesma coisa. Tirar aqui e colocar print ln aqui embaixo. Beleza, né? Deixa eu colocar isso aqui de volta. Vamos começar tudo de novo o teste. Vou limpar aqui e vou limpar aqui também. Vamos lá. Colocando os dados. Vamos lá. Olha lá. Agora deu aqui, ó, 696 microsegundos foi o tempo de execução do vetor, e a soma 88802. E 700 microsegundos foi o tempo de execução por ponteiro, e a soma 88802. Então vocês vejam, a soma bateu, né, porque são os mesmos dados. Nós fizemos pelo método de vetor e pelo método de ponteiro. Espero que isso tenha ajudado vocês a entender um pouco mais como que funciona o ponteiro. Muito obrigado e até a próxima aula.